Agora vamos abordar um exemplo de aplicação que foi feito numa fábrica de peças plásticas injetadas. Essa foto do processo produtivo é uma foto similar à fábrica onde foi feito esse trabalho, mas não é a foto original, não é a foto real. E aqui é a vista de uma injetora, só para vocês terem mais ou menos uma noção do que compõem essas máquinas aqui. Veja que olhando essa imagem por cima, se você entrasse nessa fábrica, você diria que é uma fábrica que está muito bem, está muito organizada, que o processo deve ser muito enxuto. Mas não necessariamente. Se você acompanhar o fluxo de uma peça, por exemplo, que é composta por 3 componentes que são montados no final, você pode acabar descobrindo, por exemplo, que uma peça inicia a sua injeção aqui, a outra é injetada nessa máquina e outra é injetada num segundo galpão. E que depois disso, cada peça é embalada e guardada num estoque intermediário num galpão do lado esquerdo. E que daqui a alguns dias, as 3 peças vão se encontrar num quarto galpão para serem montadas. Ou seja, será que se elas fossem injetadas uma do lado da outra e montadas aqui numa esteira, logo na saída da máquina, e embalada uma vez só, você não importaria esse caminho? Então, são perguntas que a pessoa deve fazer para otimizar o fluxo produtivo. Então, voltando àquelas etapas de aplicação, o que foi feito nesse trabalho? Foi feita a visita à fábrica, um fluxograma simples, na sequência foi feito um desenho do layout da fábrica, foi feito o diagrama de espaguete, e com isso foi possível identificar os desperdícios e o fluxo crítico, né? Em função do fluxo crítico, foi feito o VSM apenas para o fluxo mais crítico. Isso foi com esses dados coletados, foi possível então identificar todos os pontos críticos, impacto em custo, e foi definido com clareza então o foco das ações. Foi feito o controle inicial também, selecionado indicadores de desempenho nos focos escolhidos e coletado todas as informações necessárias. Então, esse daqui foi o fluxo, né? E foi descoberto então que foram identificados 4 fluxos diferentes nessa fábrica de injeção. Na sequência, baseado nesse mesmo fluxo, nós tentamos identificar quantas vezes eles embalavam e desembalavam as peças, ou tinham que fazer verificações porque a peça acabava indo para fora e voltando para a fábrica, né? Fazia topografia externa, etc. Então, identificamos a princípio algumas atividades que não agregavam valor. Na sequência, nós percebemos que não haveria possibilidade de analisar com detalhes todos os fluxos produtivos para todas as peças. Então, nós tentamos buscar as peças que tinham um percentual mais alto do faturamento. Descobrimos que 8 peças eram responsáveis por 70% do faturamento e que essas 8 peças seguiam o segundo fluxo. Elas injetavam e montavam. Então, o fluxo injeção mais montagem foi o fluxo escolhido para um detalhamento maior. Bom, nós fizemos o layout da fábrica com todas as máquinas e área para armazenamento de matéria-prima, estoques intermediários, etc. E somente para as peças que demandavam injeção e montagem, nós mapeamos através do diagrama de espaguete, sendo que nós mapeamos com cada cor, cada peça específica, a peça 1, a peça 2, a peça 3, etc. E com isso foi possível compreender como que era o fluxo de cada peça dessa e as que se uniam através de uma montagem no galpão final, para tentar depois buscar um layout melhor. E só então que foi feito um VSM para detalhar ainda mais esse fluxo especificamente que envolvia injeção e montagem. Esse, na verdade, é um VSM simplificado. O VSM desse fluxo injeção e montagem era muito mais longo, né? Aqui ele mostra parcialmente o fluxo desse processo. Aqui nós percebemos que tinha partes de injeção, mas tinha muita embalagem, desembalagem, depois passava por uma injeção 2, mais uma montagem 1, depois ia para um estoque intermediário em outro galpão, etc. E com isso ele ia consumindo um tempo desnecessário em estoques intermediários, tempos de espera e transportes. E com isso foi possível identificar os problemas e escolher alguns recursos do Lean para tentar solucionar e reduzir esses problemas. E com isso foram aplicados esses recursos, né?
No final, depois da implantação, foram coletados então os novos indicadores de desempenho após a implantação e comparados os indicadores iniciais e finais para contabilizar os ganhos. Os expediços desse processo fabril específico, se descobriu alguns estoques intermediários para guardar partes a serem montados em outros galpões, o que nós comentamos no primeiro slide, transportes desnecessários para conduzir peças em distantes galpões, processo desnecessário, muitas embalagens e desembalagens, movimentos excessivos. Todas as 42 injetoras eram alimentadas manualmente com material. Muito tempo de espera, né? A montagem aguardava peças para montar, o tempo de troca de ferramental era alto, o setup da máquina era alto, era de quase 1 hora, o ideal é 15, 20 minutos, mas existem fábricas na Europa que conseguem fazer um setup de até 5 minutos. Alguns produtos defeituosos, tinham algumas peças que eram tampografadas por terceiros e daí voltavam para a fábrica, eram checadas uma a uma e um percentual alto apresentava riscos nas peças. Subutilização de pessoal, muita atividade sem valor agregado de transporte, de embalagem e desembalagem de componentes, etc. Então, a estratégia de implantação foi primeiro sugerir mudanças sem custos e com retorno imediato. Na sequência, mudanças de baixos investimentos com ganhos significativos. Então, vamos comentar sobre a correção de problemas sem investimentos. A primeira coisa que foi corrigida foi o layout, através da mudança dos moldes das injetoras, ou seja, as injetoras não foi preciso mudar a posição das injetoras, porque isso é mais complicado. Mas como eles mudavam o molde das injetoras a cada 3 dias, foi identificado que peça poderia ser injetada em função da tonelagem da máquina, e essas máquinas, então, esses moldes passaram a ser colocados em máquinas próximas, e a montagem dessas 3 peças foi colocada logo na saída dessas 3 injetoras, evitando aquelas embalagens, desembalagens e aquela quantidade de transporte de um galpão para outro. Também foi aplicado o SMED nas 42 injetoras, visando reduzir o setup, a princípio sem investimento, porque existem engates rápidos para os moldes, etc., que agilizam muito o processo de troca de ferramental, mas aí já demandaria um certo investimento. Então, foi aplicado basicamente uma mudança organizacional e metodológica, como o 5S. As ferramentas estariam já na posição, os funcionários estariam na posição com as ferramentas na mão, e as máquinas só parariam no momento certo e no tempo necessário para fazer essa troca. Isso acabou reduzindo estoques intermediários, transportes desnecessários, processos desnecessários, movimentos excessivos, tempos de espera na montagem na linha, redução do tempo de setup, etc. e subutilização de pessoal. Quanto à correção de problemas com investimento, foi sugerida a compra de engates rápidos para acelerar o setup das máquinas e a compra de alimentação automática para as injetoras. Isso acabou reduzindo transportes desnecessários, processos desnecessários, movimentos excessivos, tempos de espera e a subutilização de pessoal em função do carregamento de material, retirada de molde, máquinas paradas e outros. Quais foram os ganhos, então, após a implantação? Comparando os indicadores, nós tivemos ganho no tempo de setup de máquinas, na produtividade das injetoras em geral, no tempo para a conclusão do processo de fabricação das peças estudadas e houve redução de pessoal da fábrica. Bom, após abordar tanto os conceitos como a parte prática, eu acho que vai ficar mais claro vocês olharem para esse quadro da filosofia do modelo Toyota que aparece em vários livros e vários textos acadêmicos. Ou seja, você tem a filosofia do modelo Toyota, que é essa base que nós estamos comentando, né, que visa esses processos estáveis e padronizados. E para isso ele é sustentado, então, pelo processo de just-in-time, né, da peça certa, na quantidade certa, no tempo certo, sempre visando um fluxo contínuo, um sistema puxado, uma troca rápida de ferramental e outras. Do lado direito, autonomação do processo, né, mais autonomia, paradas automáticas, o andon, verificação de erros, controle de qualidade no próprio setor, etc. E aqui no centro, sempre a melhoria contínua,
contando com a colaboração de toda a equipe de trabalho, sempre visando a redução de perda e solução de problemas, e com isso você obtém melhor qualidade, menor custo, menor lead time, mais segurança e moral alto das pessoas que trabalham no local, através da redução do fluxo de produção pela eliminação das perdas.